Alô, seguidores da RDK, hoje 15 de agosto de 2023, vocês estão vendo à sua frente aqui o Lauri Dúlios, deve ter uns 40 anos, né? Por aí, e ele estreia nesse momento, Conversa com Amigos, o programa, o nome Lauri Dúlios, Conversa com Amigos. Eu, Elfio de Andrade, muito feliz, diretor da RDK Comunicações. É mais um programa que começa conosco aqui, pessoal. Já temos alguns já em andamento, alguns projetos, e esse projeto inicia nesse momento com o nosso amigo também, né? O Maurício sempre foi meu amigo há 200 anos, foi meu supervisor, foi supervisor do Lajadense por alguns anos, né? Daqui a pouco eu posso falar. Trabalhou, enfim, continua trabalhando até hoje, e daqui a pouco também ele falará. Enfim, Lauri, tudo contigo, e apresenta o nosso convidado depois de tu te apresentar também. Obrigado, Elton. Uma satisfação para mim, um orgulho grande de poder trabalhar com um amigo que já trabalhamos junto em outra ocasião, né? E que conheço faz um bom tempo e fico grato pela essa oportunidade. E vamos lá, vamos ver no que dá, né? A gente está aí para trabalhar, para fazer uma coisa diferente que eu não tinha feito na minha vida ainda. Então, como o programa vai ser Lauri Conversa com os Amigos, eu pensei, repensei e resolvi convidar um amigo que eu tenho muito apreço por ele, tenho uma admiração por ele, por tudo que ele faz, tudo que já fez e o que vai fazer ainda, e sei da dedicação que ele faz, tudo que ele faz, a garra, a vontade. Então, Gelson Leonei Conte, nosso amigo, olhador do Campeonato Gaúcho, tudo contigo. Uma boa tarde, para mim é uma satisfação enorme, Lauri, estar sendo o primeiro entrevistado do teu programa. Obrigado à RDK Comunicações. E, como eu frisei, é felicidade imensa, até porque a gente tem uma amizade longa, de longos anos, desde 1986, se eu não me engano. Então são anos, não é 2 ou 3 anos, não é 2 ou 3 semanas, é de longa data que a gente tem essa amizade. Foi o futebol que praticamente fez com que a gente convivesse alguns momentos juntos, momentos bons, momentos ruins. E eu tô aqui para também dar a minha participação, né, dentro desse belo trabalho que a RDK está fazendo, e que tu seja feliz também, Lauri, nesse teu programa, Entrevista com os Amigos. E estamos bem à vontade para responder tudo que for questionamento, tudo aquilo que vocês precisarem de informação. Bom, Gelson, eu acho que grande parte do nossos seguidores já te conhece. Mas eu queria que tu falasse um pouco do começo da tua vida, da onde tu nasceu, onde tu veio e como foi tua vinda para Lajeado. Bom, para alguns, e principalmente o pessoal do dia de hoje, né, Lauri, que desconhece a nossa história, nós somos oriundos do interior de Marques de Souza, hoje conhecido como Bela Vista do Fão. Eu vim para a cidade em 1985, diga-se de passagem, com muitas dificuldades, até porque não se tinha as estruturas que se encontra hoje, as coisas evoluíram demais. Fui funcionário da Ferrari Materiais de Construções, fui funcionário da IMEC, e depois de 3 anos da cidade eu integrei ao grupo de trabalho do Clube Esportivo Lajadense, a base do clube, 1 ano de juniores, e em seguida o grupo de profissionais. Ali começou realmente a minha carreira dentro do futebol, que é onde nós estamos até hoje. Se nós pegarmos esses longos anos, aí a gente viveu muito tempo dentro do futebol e conseguimos fazer grandes trabalhos, algumas dificuldades, mas todo mundo sabe das minhas raízes, do meu comprometimento, da minha educação, e dali para frente eu só segui, né, como atleta, e hoje estamos como técnico,
como eu frisei anteriormente, começamos o trabalho com muita dificuldade, vindo de uma família humilde, mas sempre com objetivos bem traçados, como nós estamos até hoje. Gelson, eu me lembro de você, quando começou no Lajadense, começou a treinar junto com o pessoal, você trabalhava de dia na IMEC, antes da noite ele vinha correndo o Lajadense para treinar. Até é bom tu relembrar isso um pouco para essa juventude que está começando, para eles verem como era difícil a carreira de um atleta, de um rapaz que nem tu disse, vindo lá do interior, trabalhando numa função difícil durante o dia, e aí de tarde chegava e treinava, e eu via o Gelson assim com aquela vontade que dava gosto de ver, aquela garra, aquela determinação. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que as coisas elas foram dentro da empolgação que nós tínhamos pelo futebol, porque nós já praticávamos futebol de interior, futebol amador. E eu fui trabalhar numa empresa que tinha algumas pessoas que adoravam também o futebol. E de repente, por coisas do futebol, da bola, se eu não estou enganado, a Rede MEC ela participou de um campeonato só do SESI. E aquele ano a IMEC foi campeã. Estava eu, mais algumas outras pessoas que gostavam do futebol e que trabalhavam no mercado e, consequentemente, pintou a oportunidade. E tem uma história muito engraçada que a maioria não sabe, que quando se abriu a temporada para avaliações dos juniores, se apresentaram em torno de 80 a 100 meninos. Então eu deixei passar umas 2 ou 3 vezes de treino, eu não fui, porque as pessoas desistem muito fácil. E, consequentemente, conforme ia passando os trabalhos, os treinos, alguns atletas iam desistindo. Eu acho que eu fui na terceira oportunidade, me apresentei nos juniores do clube, e eu tinha um acordo com o diretor, o gerente da IMEC, o Mauro, que ele me liberava 1 hora antes para mim treinar e eu fazia 1 hora a mais no outro dia. Então eu trabalhava durante o dia, saía para treinar, saía do treino, ia para os estudos, para a escola, e consegui ter uma coisa ligada à outra, né? Trabalho, estudo, futebol, que sempre foi o sonho. Era uma paixão diferente de muitos que tem hoje. E eu conto para todo mundo que aquele ano, Lauri, eu fiz uma coisa que dificilmente algum atleta faz hoje. Eu joguei a final do campeonato do SESI, IMEC e Andresa de Santa Clara, eu acho que é Andresa o nome da... Isso. Num sábado à tarde, no campo de São Bento, 90 minutos de prorrogação. No domingo à tarde eu joguei a 1 hora da tarde contra o Inter de Santa Maria, campeonato de juniores, estreia do Clube Esportivo Lajadense. Nós perdemos 2-1 e eu fiz o gol do Lajadense. Quando terminou o campeonato de juniores, eu fui a Martins de Souza jogar o Guarani de Vilafão, da Bela Vista do Fão, contra o Brasil de Marques Souza. Eu joguei 3 jogos com uma prorrogação num tempo de 24 horas. Dificilmente hoje acontece de alguém fazer isso. E aí na segunda-feira eu me apresentei para trabalhar no mercado de manhã cedo, e na terça-feira já fiz a mesma rotina e à tardinha fui treinar. E você não se machucou nesses 3 jogos? E fui treinar, na terça-feira eu fiz a mesma rotina e fui treinar no clube. Consequentemente eu depois de 2 anos e meio de mercado, e eu tenho que ressaltar também, Lauri, que eu comecei como verdureiro da IMEC e depois eu estava num crescimento enorme dentro do mercado. Praticamente, para se resumir a história toda, eu fui tirado de trás de uma prateleira do mercado para o futebol. Que o dia que me convidaram para mim ir para o clube, para morar, vocês estavam na direção do clube, Laurito, estava junto, falecida Giovanella,
me fizeram um convite durante o dia, eu estava em trabalho, então praticamente eu fui tirado de trás de uma prateleira do supermercado para dentro do Clube Esportivo Lajadense, que foi aonde eu consegui, já no ano de 1987, fazer uma Copa Governador como atleta. E 88, 89, 90 eu ficava meio ano no Clube Esportivo Lajadense e meio ano emprestado para as outras equipes de divisão de acesso, onde era muito mais sofrido do que hoje, porque eram 40 equipes. E 91 que foi o ano, né? Foi o ano... Eu me lembro que uma vez eu fiz um empréstimo pro Grêmio Santanense. Tu jogou no Encantado, jogou no Grêmio Santanense. Aquele ano eu fui emprestado para o Encantado, e do Encantado eu fui para o Grêmio Santanense. E tem algumas histórias curiosas, né? Eu fiz acerto com o Grêmio Santanense e eu fui numa festa de igreja lá na Bela Vista do Fão. E o diretor, o dono do Grêmio Santanense, foi lá na Bela Vista do Fão. Me tirou da festa, foi para casa do meu pai, bateu o contrato, me deixou dinheiro para passagem, me deixou dinheiro para lanche para mim viajar para Livramento. E naquele ano, depois, eu, além de ter jogado no Grêmio Santanense, eu joguei o octogonal final pelo Pradense de Antônio Prado. Então eu joguei em 3 clubes num ano. Coisas que hoje não acontecem mais, até porque diminuiu o número de clubes também. E tu não consegue mais, não tem mais essa regra que tu possa jogar. E aí eu segui os outros anos também. E aí veio 90, 91. Aí foi a ascensão do Gelson e daquela nossa equipe toda de gurizada que até hoje eu tenho na lembrança como um time de guerreiros. Mas em 1991, Lauri, foi a virada de chave. Eu sabia do descontentamento dos diretores, dos conselheiros, pela condição que nós tínhamos do futebol. E eu vi naquele ano que eu acho que era o ano chave, era o ano ou vai ou tu toma outra direção na vida, né? Aí nós trabalhamos pré-temporada muito forte com o professor Guidini. Só que ninguém sabia do outro detalhe, né, Lauri? Até eu acho que você sabia, acompanhou. Eu trabalhava pré-temporada durante os 2 turnos e 3 vezes por semana à noite eu ia escondido na academia. Então foi o ano que eu consegui superar todas as expectativas, que foi o ano que eu tracei uma meta de que ninguém iria me segurar. E como eu era um jogador com pouca técnica e muita força, foi o ano que eu consegui, junto com aquele grupo, é claro, que eu acho que é um grupo que traçou um objetivo e estava muito aliado ao compromisso um com o outro, e nós conseguimos fazer aquela grande campanha, e claro, eu com a força do grupo e com a minha força, eu consegui me destacar como artilheiro do futebol gaúcho, e ali eu apareci para o mundo do futebol realmente. Mas alguns sentimentos diferentes do que a gente vive no dia de hoje. Um sentimento de gratidão e de emoção por aquilo que a gente fez naquele ano. Eu sempre digo, Gelson, quando o pessoal me pergunta, muitos perguntam, Lauri, o que tinha de diferente naquele time? Eu digo, eu acho que o diferente era a vontade. Nós temos, encerrando o nosso primeiro bloco, e depois a gente segue conversando sobre isso. E eu sempre falo, porque eu trabalhei dentro do Lajadense 8 anos ao todo, entre indas e vindas. Saí algumas vezes, me buscavam sempre de volta. Então, assim, eu vi muita gente passando pelo clube, muitos jogadores bons e equipes boas formadas que às vezes não dava certo. E aquele ano deu tudo certo. Que nem tu falou, se faltava técnica, tinha vontade, e isso acontecia. E vamos para o próximo bloco. Tá certo. Já voltamos, pessoal.